Fala traders, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo eu vou ensinar para você um setup, um cenário de como você pode fazer para identificar a hora que o mercado vai reverter. Essa leitura é uma leitura muito poderosa e você agregando esses conceitos no seu operacional vai fazer com que você tenha muitos resultados positivos. Mas antes da gente começar, eu queria, claro, pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e, claro, não se esqueça de assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Deixa um comentário aqui abaixo também se você está gostando desse material e não deixe de conferir os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, antes da gente falar efetivamente de qual setup é esse que vai mostrar para você a reversão do mercado, eu gostaria de falar um pouco sobre o pregão de hoje. Hoje nós tivemos aí um pregão bacana, só que um pregão um pouco mais cansado do que eu esperava que poderia acontecer, né? Ontem nós tivemos um movimento totalmente direcional, uma movimentação muito mais rápida. Hoje tivemos um dia aí um pouco mais travado. Fizemos ali 1.430 pontos de lucro no pregão de hoje. Foram 2 stops e 5 operações no lucro, totalizando ali 7 trades na parte da manhã. E a gente começa o dia hoje trabalhando ali com uma expectativa de movimento que vem do pregão de ontem. Como você pode olhar que eu tenho regiões marcadas ali para o pregão de hoje, né, para a abertura de hoje. Então eu tinha aqui a extremidade do pregão de ontem, nosso volume profile mostrando para a gente as regiões de maior liquidez, em que caso o mercado viesse a testar essa região de extremidade, poderíamos ter ali uma movimentação de retorno até a POC. E a POC, que inclusive está localizada nessa região de alto volume, portanto, eu tenho essa zona de alto volume também marcada ali no pregão de hoje, para o pregão de hoje, no caso. E eu tenho aqui também um pontilhado que ele refina, na verdade, essa região da POC numa região menor. Então, eu tenho um movimento aqui inteiro da região completa e eu tenho um refino aqui, onde eu estou pegando apenas a região de maior destaque, a região de maior volume, né? Dentro dessa zona de alto volume. Então eu estou refinando, na verdade, essa região para ter um pouco melhor ali o gerenciamento de risco, né? Para que a gente tenha ali um fator risco-retorno muito melhor dentro das nossas operações. Aqui eu tenho um nó de alto volume, que nós chamamos ali de High Volume Node, né? É um ponto também importante em que eu estava utilizando ele, no caso, como alvo dos movimentos na compra do pregão de hoje. Essa região, uma região muito importante que fez com que o mercado virasse para a venda ali ainda mais intensamente no pregão de ontem, onde nós tivemos o stop de grande maioria dos comprados. Isso acabou criando uma zona de alto volume, uma zona de alto interesse institucional e poderia ser importante também no caso do mercado voltar a testar essa região. O nosso pregão de hoje nós tínhamos alguma expectativa, no caso, de trabalhar ao movimento dessa POC. Então o mercado, antes de abrir, a minha ideia é que a gente tinha, na verdade, 2 cenários. Um cenário improvável, que era o mercado abrindo acima da POC, utilizando ela, ali no caso, como uma zona de sustentação do movimento para a gente trabalhar com uma compra, ou o mercado utilizando ela como um ponto para a gente fazer uma venda e usar a POC, no caso, como uma escora ali, como um escudo, um ponto de sustentação para a continuidade do movimento de queda de ontem, para que a gente pudesse romper essa extremidade dessa mínima no 250 e a gente vir a testar inclusive o fundo do gráfico de 4 horas que está próximo ali do 110. Então esses eram os meus principais cenários para o pregão de hoje. A abertura, o mercado faz a abertura aqui no meio do caminho, né? Uma zona ali de meio. Quando o mercado vem pescar a liquidez na parte de cima, eu faço uma venda dentro dessa região da POC. Então eu estou acreditando aqui que o mercado ele pode vir até aqui embaixo, perder essa região do 250 e a gente, quem sabe, seguir ali a expectativa de continuidade do pregão de ontem para que a gente tenha ali, no caso, uma movimentação de queda, né? Só que em determinado momento ali próximo do segundo candle, a gente identifica que a partir desse movimento o mercado começa a dar muita espetada numa região e que ele deveria, na verdade, acelerar a movimentação. Então, se você observa dentro do gráfico de Order Flow, nós podemos observar que a venda está tentando socar o movimento vendedor, ele fica ali 18 mil contratos vendidos no fundo e o mercado acaba travando essa venda aqui no fundo. Isso é um péssimo sinal para a gente que está vendido. Então, o que eu resolvo fazer nesse momento, né? Eu resolvo zerar a minha operação, eu zero a minha operação na venda e aqui eu faço imediatamente uma operação na compra. Eu inverto a mão, faço uma compra, zero a venda, coloco um pouco de dinheiro no bolso, faço uma compra acreditando que o mercado
ele poderia, a partir de agora, ir buscar a POC. Então eu tô entendendo que o mercado não está com força suficiente para gerar continuidade baixa, a venda está tentando muito forçar o rompimento de um fundo que não está vindo. Nesse momento eu fico desconfortável em permanecer vendido, já estou com um bom resultado aqui por conta da venda feita praticamente na máxima do movimento até aquele momento, e aí eu resolvo inverter a operação para compra. Só que eu inverto essa operação para compra com um stop muito curto. E aí nesse movimento aqui de pescada de liquidez, quando o mercado ele vem aqui para baixo, ele me estopa com 185 pontos e eu acabo ficando fora do movimento. Ele até chega a subir depois próximo da máxima, aí o mercado já tinha ido, eu resolvi não fazer nenhuma entrada no meio do caminho, acabo assumindo esse stop, praticamente volto para o 0 a 0 ali dentro desse movimento, só que em determinado ponto aqui, próximo às 10 horas da manhã, a gente identifica que a venda novamente tenta forçar a movimentação. E é um cenário bem visual, né? A gente pode perceber que existe uma concentração de ordens localizadas aqui no fundo do gráfico que não conseguiram jogar o preço para baixo. Nós temos ali que o movimento comprador, ele desliza muito mais fácil. Você tem 22 mil contratos aqui na compra deslizando muito mais fácil do que os 12 mil da venda que tem aqui, do que os 4 mil da venda que tem aqui, do que os 30 mil na compra que tem aqui. Então isso mostra para mim que a venda ela precisa de muito mais combustível para fazer o mesmo movimento ou até um movimento menor do que a compra, indicando para mim que alguém estaria absorvendo esse movimento todo. Sem contar que ontem nós tivemos ali um cenário em que no final do pregão, eu vou mostrar para vocês, inclusive já, nós tivemos um cenário que justificaria, no caso, um pregão de alta hoje, que é exatamente o setup da reversão que eu vou ensinar para vocês já. Então, com base nisso, eu resolvo tomar novamente um risco na compra, eu resolvo comprar novamente dentro dessa região, e aí o mercado responde positivamente à nossa leitura, a gente vai buscar a POC aqui do pregão de ontem, né? O mercado sobe ali direto e reto, todo esse movimento até a região da POC na linha pontilhada, que aqui na região da POC a gente resolve já encerrar a operação, porque o mercado acaba virando em cima do movimento, é uma zona de venda, é uma zona de interesse, é um ponto em que o mercado pode sentir um desequilíbrio entre oferta e a demanda, e nós começamos a observar aqui uma fraqueza ali dentro do movimento de continuidade. Então, a região da POC está servindo ali como uma barreira. E para o mercado continuar subindo e ele ir buscar o meu alvo, que seria o 750 lá na parte de cima, obrigatoriamente ele precisava vencer essa barreira. E como que ele vence essa barreira? Com um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ou seja, mais compradores do que vendedores. E a gente precisava ter ali nesse momento uma agressão sequencial na compra que justificasse o movimento para ele romper essa POC. E aqui nós temos uma movimentação que mostra para a gente 47 mil contratos comprados numa região de topo. Aqui dentro é a zona da POC, de alto volume, portanto é uma região que eu estou prestando atenção na atuação do operador profissional. E logo em seguida, esses 47 mil aqui, eles não conseguem romper a POC. Então, qual que era a expectativa para o próximo movimento? É ele acelerar ainda mais. Não conseguiu com 47? Vamos passar dos 47. Vamos tentar forçar ainda mais o movimento para que acionasse o stop dessa galera que está posicionada na POC e jogasse, né, o efeito em cascata ali, fazendo com que o preço continuasse subindo e avançando toda a movimentação de alta. Porém, a gente tem aqui o mercado trabalhando com 2 mil contratos, 2,3 na verdade, mil contratos na compra. Olha só, a gente tem uma redução de mais de 40 mil contratos dentro do movimento. Se é uma zona que eu tenho interesse em romper, que eu tenho interesse em passar dessa região, faz sentido eu ter o mercado mostrando para mim menos combustível? Não faz, né? Eu precisava acelerar o movimento de compra ao invés de reduzir. E como se isso não bastasse, nós temos aqui um candle negativo com um delta positivo, indicando que nós estamos executando uma grande concentração de ordens escondidas, famosa iceberg, né? Dentro dessa região, ou seja, esses 47 mil contratos que foram comprados no topo, muito provavelmente foram utilizados para executar blocos de venda presentes dentro da zona da POC no pregão de ontem. Rapidamente, o movimento comprador é estopado com 62 mil contratos na venda, fazendo com que o mercado inverta o fluxo e a partir daí a gente já descarta o movimento de continuidade da POC. A gente faz ali uma saída, né? Saio da operação dentro desse movimento
E eu começo a acreditar que o mercado ele está voltando, na verdade, para próximo da POC do dia, que se você acompanhou o desenvolvimento do mercado hoje, até esse momento a POC estava mais ou menos nessa região aqui, que inclusive foi o motivo dessa compra e dessa compra. Eu resolvo, no caso, fazer uma compra assim que o mercado fecha esse candle com 67 mil contratos na venda, acreditando que o mercado estaria simplesmente chamando mais lotes para continuar com o rompimento da POC. E aí, faço um trade curto, o mercado vem me tirando a proteção. Quando ele desce novamente, eu travo novamente os vendidos no fundo, eu tenho novamente a captura da liquidez, eu tenho novamente 21 mil contratos sendo colocados ali em cima da POC e não consegue perder a POC. A POC é uma região que está servindo para mim como escudo nesse momento, porque o preço está negociando acima dela. E eu estou vendo a venda batendo e o preço não andando a favor desse movimento. O que eu vou fazer? Eu vou apostar contra essa venda. Então eu entro na compra novamente. O mercado avança, eu saio ali novamente com um resultado mais curto e o mercado não consegue vencer esses 38 mil contratos que são colocados aqui na compra. Nós tivemos 38 mil contratos que, na minha opinião, tinha feito uma troca de mão de dinheiro muito bacana. Então o mercado ele colocou 28 mil contratos na venda em cima da POC, o preço não caiu, virou 38 na compra. Só que a compra ela não seguiu dando continuidade ao movimento. A compra ela deveria ter criado ali um cenário para acabar de estopar toda a venda e acabar liquidando esse topo e rompendo a máxima, inclusive. Só que a compra acabou ficando fraca e aí nós não tivemos a continuidade desse movimento e eu não gosto de fazer trades em que o mercado não oferece a continuidade. Eu resolvo sair da operação novamente com mais um alvo curto e eu resolvo virar vendido a partir de agora, acreditando que esses 38 mil contratos aqui dentro desse movimento que tentou jogar o preço para cima na minha compra anterior, vai acabar estopando e acelerando o movimento para baixo da POC, onde a gente trabalharia com uma venda buscando a mínima do movimento, inclusive o 250, que é um ponto muito forte. O mercado ele chega até a andar um pouco a meu favor, só que depois ele acaba me estopando aqui com mais 200 pontos, e aí eu inverto a mão para compra a partir desse momento, quando a gente não consegue perder a POC. Então lembra que eu estou apostando no stop da compra e num possível rompimento da POC? A POC está aqui. E eu estou tendo aqui fluxo vendedor sendo colocado dentro dessa POC e o mercado não consegue perder essa POC. Eu tenho 28 mil contratos aqui, eu tenho 22 mil contratos aqui, eu tenho quase 50 mil contratos nessa região que não são suficientes para estopar o pessoal que está posicionado na POC. Então, o que eu faço? Novamente, eu assumo o prejuízo desse trade na venda, viro o comprador e aí eu vou buscar o alvo lá em cima. Aí o mercado rasga para cima, né? A gente tem a confirmação ali do movimento na compra e aí o mercado segue até a máxima do dia. Eu faço a minha saída na minha proteção, o mercado me tira aqui, ó, atrás dessa linha pontilhada. Depois ele acaba, inclusive, andando até um pouco mais. Meu alvo final dessa operação era aqui em cima, no 750. Eu acabo saindo aqui antes. Aqui ele daria 925 pontos, se eu não me engano, só esse trade. E o mercado acaba me tirando aqui dentro desse movimento. Que depois nós tivemos ali uma captura de liquidez muito grande. No final da tarde eu até fiz uma compra dentro desse candle que teve quase 90 mil contratos vendidos nesse movimento, que novamente testou a POC. Eu acreditei no stop desses vendidos que fizeram essa venda aqui totalmente sem sentido, na minha opinião. O mercado ele foi buscar os 50% do candle de 4 horas. E aí acabei pegando alguns pontinhos aqui, mas nada tão expressivo para acabar justificando o resultado do dia. E aí a gente acaba encerrando o dia com 1.430 pontos de lucro nesta quarta-feira. E se você quer aprender mais detalhes de como ter essa visão profissional, entender o mercado utilizando análise de order flow, entender realmente a posição e como os grandes tubarões do mercado trabalham diariamente aqui no mercado, acesse o link na descrição desse vídeo e você vai conferir ali a sua matrícula para a Escola Day Trade. Lá na Escola Day Trade você tem acesso a todos os meus cursos, todos os meus materiais, todos os meus estudos por menos de R$50. E lá você consegue ter todo esse aprendizado do zero absoluto até o avançado, desde configurar a plataforma, entender gráfico volumétrico, está tudo disponível para você lá na Escola Day Trade. Use o link que está aqui na descrição desse vídeo e comece a estudar comigo hoje ainda. Gabriel, mas e aí? Qual que é o setup que você vai me ensinar, no caso, para eu identificar uma reversão de mercado? Para isso eu vou chamar vocês aqui para o gráfico de 240 minutos, para que vocês possam entender
aqui a dinâmica do movimento, e a gente está acompanhando esse movimento já faz alguns dias. Esse movimento é o movimento do gráfico de 4 horas em que nós perdemos a estrutura desse fundo, o mercado acabou dando validação a essa zona de topo e nós perdemos a zona de topo, ou seja, criamos uma nova estrutura impulsiva. E dentro dessa estrutura impulsiva, a expectativa é de continuidade de alta. O mercado ele transporta o dinheiro até uma zona de liquidez e depois ele avança novamente com a expectativa de romper a região do ponto A, trazendo ali continuidade para o movimento de alta. Então o mercado ele transportou o dinheiro até uma zona de desconto, dentro de uma zona de bloco já validada previamente, né? E é aqui dentro que mora a grande sacada para você desse vídeo. Porque pensa comigo, esta região é uma região compradora. A expectativa do movimento é de oferecer para os grandes operadores uma oportunidade de comprar com desconto, comprar abaixo dos 50%. Portanto, aqui é uma zona em que deve existir interesse comprador. Só que a gente começa a observar o comportamento da venda nessa região. Gabriel, como você sabe que o mercado pode reverter a partir desse movimento? Na verdade, saber a gente não sabe nunca, a gente tem indícios, né? O mercado ali trabalha com probabilidade e pelo fato de que o mercado formou aqui topos menores e teoricamente perdeu o nosso change of character, que seria o responsável por sustentar o preço para cima na referência menor, ele teria grandes chances de romper esse 210, que inclusive foi minha aposta no começo do dia. Era romper aquela região da mínima do pregão de hoje e posteriormente perder esses 210. Só que por que eu resolvo trabalhar comprado depois durante o dia todo? Simplesmente por conta dessa informação que eu tenho aqui, ó. Você concorda comigo que se o mercado viesse realmente para perder o 210 e perder esse fundo, que era um fundo de sustentação do movimento, ou seja, é o único ponto que está segurando o índice numa movimentação de alta, numa estrutura de alta, numa característica de alta, ele precisava perder esse 210? E à medida que o mercado chegasse cada vez mais próximo desse 210, ele deveria aumentar o interesse na venda, buscando chamar mais operadores para romper essa região e finalmente dar sequência ao rompimento dessa movimentação de fundo. Então, o mercado, a gente deveria acompanhar um aumento expressivo na movimentação vendedora. Só que o que acontece? Eu tenho aqui o primeiro candle com 353 mil contratos sendo vendidos. Eu tenho o meu segundo candle com 41 mil contratos vendidos. E eu tenho o meu terceiro candle com 30 mil contratos vendidos. Isso daqui parece para você aumento no interesse vendedor? Para mim, na verdade, está me mostrando fraqueza. E eu começo, a partir desse momento, pensar em que esses lotes que estão posicionados nesse fundo precisarão estopar, dando origem a ordens compradoras, que no caso acelerariam o movimento da compra. Então, pensando nesse cenário de que a venda tentou forçar e não conseguiu, numa região que é previamente compradora e o mercado deveria ter perdido esse fundo, deveria mostrar sinais de interesse, deveria mostrar ali um aumento na exposição da venda gradualmente, nós só tivemos movimentos que justificassem a fraqueza da venda hoje no começo do dia. Então, a gente não tinha uma expectativa de rompimento do 210. Portanto, teoria do esforço versus resultado. Eu tenho o mercado mostrando para mim fraqueza e eu tenho a confirmação, inclusive depois, quando nós temos a troca de mão do dinheiro para 177 mil comprado. O mercado ele inverte o fluxo todo. Ah, Gabriel, mas e agora? O preço está caindo? Sim, porque ele sobe caindo, na verdade. A expectativa do movimento é testar novamente a máxima desse topo, né? Falando tecnicamente, nós tivemos ali 111 mil contratos vendidos dentro desse ponto que não conseguiram jogar o preço para baixo. E repare que o movimento do 111 ele é tão pequeno que ele mal conseguiu perder os 177, mostrando para a gente que esses lotes vendedores desses dois candles de 4 horas que nós temos aqui, quase 121 mil contratos vendidos nessa região, porque depois eu tenho esse candle atual aí com 10 mil contratos vendidos, mostram para mim que o pregão de amanhã, por exemplo, tem altas chances de continuar com o movimento de alta, estopando essa venda toda residual que ficou no pregão de hoje e avançando numa movimentação de continuidade para, quiçá, testar os 138, 139 mil pontos.
eu estou fazendo aqui não somente uma análise das estruturas do movimento e tudo mais, eu estou fazendo aqui uma interpretação da formação de preço e vou além. Estou fazendo aqui uma interpretação do que as grandes instituições estão trabalhando dentro do pregão de hoje. Então, muito provavelmente, a gente está acumulando nesse final de quarta-feira para que ao longo de quinta e sexta a gente praticamente devolva esse movimento todo causado pelo pânico extremo. E você já deve saber que movimentos de pânico acabam criando as melhores oportunidades e a maior concentração, no caso, de liquidez para compra. Porque quando o mercado voltar para o estágio de euforia, nós vamos ter ali a inversão desses fatores, travando novamente a compra no topo, igual aconteceu aqui, né? 161 mil contratos ficaram travados no topo, que deram origem a 151 mil na venda. O dinheiro trocou de mão. Aqui é a mesma coisa, o dinheiro está trocando de mão em uma região de alto interesse. Espero que essas dicas ajudem você a ter cada vez mais resultados positivos no mercado. E se você quiser aprender comigo desde o zero absoluto, basta você fazer um pequeno investimento de R$50 aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.